Uma pequena mendiga viu um milionário caminhando na rua e gritou: "Antes de morrer, minha mamãe disse que você é meu papai." Quando ele viu a foto no colar que a menina estava usando, desmaiou. O que acontece em seguida é ainda mais chocante. Deixe o like para continuar acompanhando os próximos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias incríveis como essa. Clara caminhava pela calçada movimentada com passos curtos e hesitantes. O vento frio cortava seu rosto, e suas pequenas mãos tremiam enquanto seguravam o colar com força, como se fosse um talismã que a protegesse do caos ao seu redor. O metal do pingente estava frio, mas ela não ligava. Desde que sua mãe o entregara, aquele colar era tudo o que tinha de mais valioso no mundo. Na pequena moldura, uma foto antiga e desbotada de um homem sorridente que ela nunca conheceu, mas que agora parecia tão perto. A cidade era um emaranhado de barulhos e pressa. Carros buzinavam, vendedores gritavam, e pessoas andavam apressadas sem se importar umas com as outras. Clara observava tudo com cuidado. Seus olhos, atentos apesar do cansaço, procuravam algo ou alguém. Ela não sabia exatamente como, mas sentia que aquele era o dia. Sua mãe sempre dizia que as respostas aparecem na hora certa, basta estar atenta. E ali, no meio daquela multidão, Clara teve um lampejo de esperança ao ver um homem alto e elegante passar. Arthur caminhava rápido, como fazia todos os dias. Vestia um terno impecável e segurava uma pasta de couro em uma das mãos, enquanto a outra apertava o celular contra o ouvido. Ele estava no meio de uma ligação importante, falando com o tom seguro de quem controlava o próprio mundo. Não era um homem que costumava parar para nada. Cada minuto de sua agenda era calculado, cada passo pensado para alcançar mais um objetivo. Arthur era uma figura de destaque no mundo empresarial, conhecido por sua postura séria e seu desapego a distrações. Mas algo aconteceu naquele instante. Clara parou de andar e ficou imóvel no meio da calçada, observando o homem se aproximar. Seus olhos se arregalaram e seu coração começou a bater rápido. Era ele. Mesmo com o terno, o olhar concentrado e os traços endurecidos pelo tempo, Clara reconheceu o homem da foto. Não tinha dúvidas. Sua mãe estava certa. Ele era o homem que ela vinha procurando. Com a coragem de quem já não tinha mais nada a perder, Clara encheu os pulmões de ar e gritou com toda a força que conseguiu: "Minha mãe disse que você é meu pai!" O grito ecoou na rua, abafando por um momento o som dos carros e a pressa das pessoas ao redor. Muitos se viraram para ver quem havia gritado, mas ninguém reagiu mais do que Arthur. Ele parou bruscamente, como se tivesse batido contra uma parede invisível. Olhou na direção da voz e viu Clara parada ali, segurando algo brilhante nas mãos. Por um momento ele não conseguiu se mover. Seus olhos fixaram-se no pequeno pingente que ela segurava, e sua expressão, antes confiante, começou a mudar. Ele deu alguns passos na direção da menina, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. "O que você disse?" perguntou, tentando parecer firme, mas sua voz saiu mais baixa do que esperava. Clara não hesitou. Ela deu um passo à frente, estendeu o colar na direção dele e repetiu com firmeza: "Minha mãe disse que você é meu pai." Arthur abaixou o olhar para o colar. O mundo ao seu redor pareceu desaparecer por um instante. A foto no pingente era familiar demais para ser coincidência. Era ele, anos mais jovem, sorrindo como há muito tempo não sorria. Ele sentiu como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. A mão que segurava a pasta tremeu e ele deu um passo para trás. Tentou falar alguma coisa, mas as palavras simplesmente não vinham. E então, tudo ficou escuro. O som de um corpo caindo no chão fez Clara dar um pulo para trás. Arthur havia desmaiado. Algumas pessoas se aproximaram rapidamente, enquanto outras apenas olhavam de longe, curiosas. Clara ficou imóvel por um instante, segurando o colar com ainda mais força, sem saber o que fazer. Um homem de avental sujo, provavelmente um trabalhador de algum restaurante próximo, ajoelhou-se ao lado de Arthur tentando acordá-lo. "Ele está respirando?" perguntou uma mulher, enquanto tentava ligar para o serviço de emergência. Clara finalmente se mexeu e se aproximou de Arthur. Seu coração estava acelerado, mas ela sabia que não podia sair dali. Aquele era o homem da foto. Ele tinha que acordar. Tinha que explicar o que tudo aquilo significava. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando o colar bem perto do peito,
como se quisesse protegê-lo de qualquer coisa que pudesse dar errado. Arthur abriu os olhos lentamente, confuso. A luz do dia parecia mais forte do que o normal, e ele levou alguns segundos para entender onde estava. Quando finalmente viu Clara novamente, tudo voltou à sua mente. Ele se levantou com dificuldade, ajudado pelo homem do avental, e olhou para a menina com uma mistura de incredulidade e medo. — Quem é você? Perguntou a voz falhando. Clara respirou fundo e respondeu sem hesitar. — Eu sou Clara, e você é meu pai. Arthur ficou em silêncio. As pessoas ao redor começaram a se dispersar, percebendo que ele estava bem. Mas para ele, nada estava bem. Sua mente girava em círculos enquanto olhava para a foto no colar e para o rosto de Clara. Algo dentro dele dizia que essa história era muito mais complicada do que parecia. E naquele instante, no meio da rua, ele soube que sua vida jamais seria a mesma. Arthur piscava lentamente, tentando ajustar a visão ao clarão do céu e ao som distante de passos e vozes ao seu redor. Sua cabeça latejava e ele sentia o corpo pesado, como se tivesse acordado de um sonho estranho e confuso. Assim que seus olhos se abriram por completo, ele viu o rosto de Clara. Pequena, magra e com os olhos fixos nele, ela segurava o colar com firmeza, estendendo-o em sua direção como se fosse uma prova irrefutável de algo que ele não conseguia entender. Arthur piscou novamente, confuso, enquanto ela repetia com determinação. — Minha mãe disse que você é meu pai. A frase ecoava em sua mente como um martelo batendo repetidamente. Ele tentou se levantar, apoiando-se no chão frio da calçada, e foi ajudado por um homem que estava próximo. Clara deu um passo para trás, deixando espaço, mas não desviou os olhos dele por um segundo. Ainda zonzo, Arthur esfregou o rosto com as mãos, tentando organizar os pensamentos que pareciam embaralhados. Ele negou com a cabeça, balbuciando. — Isso deve ser um engano. Eu não conheço você, nem a sua mãe. Clara não recuou. Ao contrário, apertou ainda mais o colar contra o peito antes de responder. Ela disse que você é o homem da foto, que você é o meu pai. Ela nunca mentiu para mim. A sinceridade na voz da menina era quase desconcertante. Arthur, ainda no chão, ergueu os olhos e encarou novamente o pequeno pingente. A foto desbotada parecia ainda mais nítida agora. Era ele. Não havia dúvidas. O mesmo sorriso, o mesmo cabelo cuidadosamente penteado, o mesmo olhar. Mas ele não conseguia se lembrar de onde ou quando aquela imagem havia sido tirada, e muito menos quem poderia tê-la guardado por tanto tempo. Ainda assim, algo naquela situação despertava um incômodo profundo. — Quem te mandou aqui? Isso é alguma armação? Arthur perguntou, a voz carregada de desconfiança. Clara balançou a cabeça, quase ofendida pela pergunta. — Minha mãe morreu. Eu vim sozinha. Só tinha isso dela. E de você? Arthur piscou, sentindo uma pontada de desconforto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ele olhou ao redor e percebeu que algumas pessoas ainda os observavam, cochichando entre si. Aquilo era um pesadelo, pensou. Precisava sair dali o mais rápido possível. Mesmo assim, havia algo no olhar de Clara, algo em sua postura que o fez hesitar. Ele tentou se levantar mais uma vez, desta vez com mais firmeza, e estendeu a mão para ela. Vamos sair daqui. Não é lugar para falar disso. Clara hesitou por um momento, mas segurou a mão dele. Era pequena e fria, uma sensação que Arthur não pôde ignorar. Ele a conduziu até um café próximo, ignorando os olhares curiosos que ainda seguiam o estranho par. Entraram no local silenciosamente, e Arthur escolheu uma mesa no canto, longe das outras pessoas. Pediu um café para si e um copo de chocolate quente para Clara, sem perguntar o que ela queria. Quando o garçom se afastou, ele cruzou os braços sobre a mesa e a encarou. Agora me explique direito, quem é você? Quem era sua mãe? E o que exatamente você quer de mim? Clara colocou o colar sobre a mesa, como se fosse a chave para todas as respostas. Ela respirou fundo antes de começar. Minha mãe se chamava Camila. Ela morreu há alguns meses. Antes disso, ela me deu esse colar e disse que, se algo acontecesse com ela, eu devia encontrar você. Ela dizia que você era o homem da foto, que você é meu pai. Arthur sentiu um peso crescente em suas palavras. O nome Camila soava vagamente familiar,
mas ele não conseguia ligar a imagem de Clara ou a história que ela contava a qualquer momento de sua vida. Ele balançou a cabeça lentamente, sem saber o que responder. Olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com sua mãe, mas eu não conheço nenhuma Camila e nunca vi você antes. Isso deve ser um engano. Não é um engano, Clara interrompeu, sua voz firme apesar do tom infantil. Minha mãe nunca mentiu para mim. Se ela disse que você é meu pai, então você é. Arthur abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. A determinação de Clara o desarmava, mas ele sabia que precisava manter a calma. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos novamente. E o que você espera que eu faça com isso? Perguntou, mais para ganhar tempo do que esperando uma resposta clara. Clara olhou para ele confusa. Não parecia ter pensado nisso até aquele momento. Tudo o que sabia era que precisava encontrá-lo, e agora que o tinha feito, não sabia como continuar. Ela deu de ombros olhando para o chocolate quente que o garçom havia colocado à sua frente. Eu só queria te encontrar. Minha mãe dizia que você era importante, que talvez pudesse cuidar de mim. As palavras dela bateram como um soco em Arthur. Ele recostou-se na cadeira, sentindo o peso da responsabilidade implícita naquela frase. Mas cuidar dela... Ele mal sabia como havia chegado naquela situação. Antes que pudesse responder, Clara acrescentou, eu não tenho mais ninguém. Aquilo foi demais para ele. Arthur fechou os olhos, respirou fundo e se inclinou para a frente apoiando os cotovelos na mesa. Escuta, Clara, isso tudo é muito complicado. Eu não sei o que aconteceu entre sua mãe e eu, mas vou descobrir. Só preciso de um tempo. Vai me deixar sozinha? Perguntou ela com um tom que misturava desafio e medo. Arthur balançou a cabeça. Não sabia como responder àquela pergunta. Ele estava preso entre a lógica que dizia que aquilo era um grande mal-entendido e um sentimento crescente de que havia algo mais profundo por trás daquela história. Observou a menina enquanto ela bebia o chocolate quente em silêncio e sentiu uma ponta de culpa por sequer pensar em mandá-la embora. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, ele pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para seu assistente, Gabriel. Precisava de informações sobre Camila. Precisava de respostas. Sentiu um nó na garganta enquanto enviava a mensagem, sem saber ao certo o que o aguardava. Por enquanto, tudo o que podia fazer era esperar e, de alguma forma, manter Clara segura. Ela não parecia ter outro lugar para ir, e isso o incomodava mais do que queria admitir. Enquanto olhava para o rosto dela, uma mistura de inocência e determinação, Arthur sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Arthur mal pregou os olhos naquela noite. Estava sentado na poltrona do quarto, com a pequena foto presa entre os dedos. A imagem, desgastada pelo tempo, trazia lembranças nebulosas que ele não conseguia organizar. Algo naquele sorriso parecia familiar, mas os detalhes escapavam. Quem era Camila? Por que ele não conseguia lembrar de alguém que aparentemente o conhecia tão bem? E mais intrigante, como aquela menina, Clara, podia acreditar que ele era seu pai? A confusão pesava em sua mente, mas o que o mantinha acordado era a sensação incômoda de que havia algo maior por trás de tudo isso. Pegou o celular e leu novamente a mensagem que enviara para Gabriel, seu assistente de confiança. Preciso de informações sobre uma mulher chamada Camila. Trabalhou na empresa há alguns anos. Verifique todos os registros. Gabriel havia respondido rapidamente, dizendo que começaria a investigação na manhã seguinte. Enquanto isso, Arthur sabia que precisava manter Clara sob seus cuidados, ao menos até que a verdade fosse esclarecida. A menina estava em um quarto de hóspedes, exausta. Ele passara a maior parte da noite andando de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos. Quando o relógio marcou 5 da manhã, decidiu que era hora de agir. Gabriel chegou ao escritório de Arthur logo cedo, com uma expressão neutra, mas atento a cada palavra de seu chefe. Você me chamou com urgência ontem à noite. Algum problema? Gabriel perguntou, colocando sua pasta sobre a mesa. Arthur suspirou e mostrou o colar que segurava desde a noite anterior. Preciso que encontre tudo o que puder sobre essa mulher. O nome dela é Camila. Não sei o sobrenome. Ela teria trabalhado na empresa há alguns anos, talvez como estagiária ou em um cargo menor. Gabriel pegou o colar, analisando a foto com cuidado.
É uma pesquisa complicada com tão poucas informações, mas vou começar agora mesmo. Alguma ideia de que ano ela esteve aqui? Arthur balançou a cabeça, frustrado. Não. Tudo o que sei é que ela tinha alguma conexão comigo. Não lembro dela, mas parece importante. Entendido. Gabriel devolveu o colar e saiu do escritório sem mais perguntas. O que Arthur não sabia era que Gabriel tinha razões ocultas para ficar inquieto ao ouvir o nome Camila. A menção dela trouxe de volta memórias que ele havia enterrado. Enquanto caminhava pelos corredores da empresa, Gabriel abriu o celular e acessou uma pasta escondida, contendo e-mails antigos e documentos sobre Camila. Ele sabia que precisaria ser cuidadoso. Não poderia revelar tudo a Arthur, pelo menos não ainda. Enquanto isso, Melissa observava Arthur de longe. Ela notara sua inquietação na noite anterior e agora estava ainda mais desconfiada. A relação deles nunca fora exatamente calorosa, mas ela se orgulhava de ser a pessoa com quem ele compartilhava seus problemas. Agora, ele parecia distante, como se estivesse escondendo algo. À tarde, enquanto Arthur almoçava no escritório, Melissa entrou de surpresa carregando uma expressão de falsa casualidade. Você está estranho desde ontem. Aconteceu alguma coisa? Arthur hesitou por um momento. Ele sabia que Melissa não aceitaria bem essa história. É complicado. Algo do passado apareceu, e estou tentando entender. Melissa franziu os olhos, inclinando-se contra a mesa. Algo do passado? O que exatamente? Arthur tentou simplificar. Uma menina apareceu dizendo que eu sou o pai dela. A surpresa de Melissa foi evidente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de soltar uma risada nervosa. Você só pode estar brincando. Não estou. Arthur respondeu sério. Estou investigando. Melissa cruzou os braços, a expressão agora endurecida. E o que você espera encontrar? Respostas. Melissa não disse mais nada. Apenas saiu do escritório, com os pensamentos fervilhando. Ela não gostava de se sentir excluída, e agora parecia evidente que Arthur estava escondendo mais do que dizia. Decidida a descobrir sozinha, Melissa começou a traçar seu próprio plano. Enquanto isso, Gabriel entregou um relatório parcial a Arthur no final do dia. Encontrei alguns registros de uma Camila que trabalhou como estagiária há cerca de 12 anos. Parece que ela saiu abruptamente. Não há muitas informações, mas alguns e-mails antigos mencionam uma disputa financeira. Arthur folheou os documentos, sentindo um frio na espinha. Uma disputa financeira? O que exatamente aconteceu? Não sei ao certo ainda, mas vou aprofundar as buscas. Gabriel respondeu, com o tom calculado de quem sabia mais do que estava dizendo. Arthur assentiu, agradecendo o esforço. Mas enquanto Gabriel deixava o escritório, Arthur sentiu que algo não estava certo. Era como se seu assistente estivesse escondendo algo importante. Ele decidiu não confiar totalmente em Gabriel e começou a planejar sua própria investigação. Mais tarde, naquela noite, Clara sentou-se ao lado de Arthur no sofá. Ela parecia mais à vontade, mas o colar ainda estava preso em seu pescoço. Você encontrou alguma coisa? Ela perguntou esperançosa. Arthur olhou para a menina e respondeu com sinceridade. Ainda não, mas estou tentando. Clara parecia querer dizer algo mais, mas hesitou. Arthur notou sua expressão e perguntou. O que foi? Minha mãe. Ela sempre dizia que você era uma boa pessoa, que se eu te encontrasse você ajudaria. As palavras dela deixaram Arthur em silêncio. Ele não sabia se era a verdade ou apenas a perspectiva de uma menina que havia perdido tudo. Mas, naquele momento, ele sentiu uma responsabilidade que não podia ignorar. Enquanto isso, Melissa fazia suas próprias buscas. Ela encontrou um e-mail antigo de Gabriel que mencionava Camila e algo sobre erros encobertos. Embora não soubesse do que se tratava, decidiu confrontar Gabriel diretamente. O que você sabe sobre essa Camila? Melissa perguntou, sem rodeios. Gabriel tentou disfarçar, mas sua expressão o traiu por um instante. Só o que está nos registros. Por quê? Melissa o encarou com firmeza. Porque algo nessa história não bate. E se você está escondendo alguma coisa, é melhor me contar agora. Gabriel deu um sorriso tenso, mas não respondeu. Ele sabia que Melissa estava determinada, mas ainda não era hora de revelar suas intenções. Arthur, por outro lado, começava a perceber que estava cercado por mais perguntas do que respostas.
A cada passo que dava, parecia que o passado se tornava mais nebuloso. Ele só sabia de uma coisa: Clara precisava dele, e ele precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Arthur passou o dia com a cabeça mergulhada em dúvidas. As informações que Gabriel trouxera adicionavam mais camadas ao mistério. Saber que Camila havia trabalhado em sua empresa o deixava desconfortável, especialmente porque ele não conseguia se lembrar dela. Por mais que tentasse buscar em sua memória, parecia impossível encontrar qualquer imagem ou conversa que conectasse Camila à sua vida. Sentado em seu escritório, ele encarava os papéis sobre a mesa. Tudo parecia incompleto, como se houvesse lacunas em um quebra-cabeça que ele nem sabia por onde começar. Gabriel entrou na sala pouco depois, carregando uma pasta que parecia mais pesada do que as anteriores. Ele se aproximou devagar, como quem sabia que as próximas palavras teriam um impacto. Arthur olhou para ele com expectativa. "Eu trouxe mais alguns registros antigos, senhor", disse Gabriel, colocando a pasta sobre a mesa. "Mas devo avisar que as informações sobre Camila são fragmentadas. Ela desapareceu de repente, e não há muitos detalhes do que aconteceu." Arthur franziu a testa, pegando a pasta e folheando os documentos. Havia fichas de funcionários, relatórios de desempenho e alguns e-mails antigos. Em uma das páginas, ele encontrou o nome de Camila listado como estagiária em um dos departamentos menores. O período era curto, apenas alguns meses, mas o que chamou sua atenção foi uma nota anexada ao fim do registro: encerramento do contrato por motivos pessoais. Funcionária não localizada para esclarecimentos. "Isso não faz sentido. Por que ela simplesmente desapareceria?" Arthur murmurou, mais para si mesmo do que para Gabriel. Gabriel, por sua vez, permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. "Não sei, mas posso tentar encontrar alguém que trabalhou com ela na época. Talvez isso nos dê mais pistas." Arthur assentiu, mas algo naquele tom de Gabriel o incomodava. Ele não conseguia dizer exatamente o que era, mas parecia que o assistente estava medindo cada palavra com cuidado, como se não quisesse dizer mais do que o necessário. Apesar disso, ele não podia se dar ao luxo de desconfiar agora. Precisava de respostas, e Gabriel era sua melhor chance de encontrá-las. Decidido a buscar mais informações por conta própria, Arthur dirigiu-se ao arquivo morto da empresa, uma sala pouco usada que armazenava documentos antigos. Era um lugar abafado, com prateleiras cheias de pastas empoeiradas que pareciam não ter sido tocadas há anos. Ele começou a vasculhar os registros, procurando qualquer coisa que mencionasse Camila. Foi um trabalho tedioso, mas depois de quase uma hora, encontrou algo que chamou sua atenção: uma pasta com correspondências internas. No meio delas, uma carta incompleta endereçada a ele. A caligrafia era cursiva e elegante, e Arthur imediatamente reconheceu o nome assinado ao final: Camila. Ele leu a carta, sentindo um nó se formar em seu estômago. "Arthur, há algo que preciso compartilhar com você. É importante e pode mudar tudo. Eu não sei como começar, mas prometo que você entenderá quando..." A carta terminava abruptamente. Não havia mais páginas ou qualquer indicação de que a mensagem tivesse sido concluída. Arthur sentiu o coração acelerar. Que segredo era esse que Camila queria compartilhar? E por que ela não teve a chance de terminar a carta? Enquanto ponderava sobre isso, ouviu a voz de Melissa ao fundo. Ela estava entrando no arquivo morto, visivelmente irritada. "Arthur, o que você está fazendo aqui?" perguntou, cruzando os braços enquanto o encarava. Arthur segurou a carta, tentando esconder a tensão em sua expressão. "Estou investigando algo sobre o passado da empresa. Nada que precise se preocupar." Melissa não pareceu convencida. Ela se aproximou olhando para os papéis espalhados. "Isso tem a ver com aquela menina, não tem? Quem é ela, Arthur? E por que você está tão obcecado com essa história?" Arthur sabia que mentir não adiantaria. Melissa era perspicaz e determinada, e ele precisaria dar alguma explicação. Respirou fundo antes de responder. "A mãe dela, Camila, trabalhou aqui anos atrás. Parece que há alguma conexão, mas eu ainda não sei qual. Preciso entender o que aconteceu." Melissa estreitou os olhos, claramente desconfiada. "E você acha que tem algo a ver com você? Por que ela desapareceu? E por que agora você está mexendo nisso tudo? Essa menina aparece do nada,
e você já está mergulhado em papéis velhos. Arthur tentou manter a calma, mas sentiu o tom acusatório de Melissa. Não sei, Melissa. É isso que estou tentando descobrir. Se há alguma verdade nisso tudo, preciso saber. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando as informações. Depois deu um passo para trás, balançando a cabeça. Só espero que você saiba o que está fazendo. Isso tudo parece uma grande perda de tempo. Sem esperar uma resposta, Melissa saiu da sala, deixando Arthur sozinho novamente. Ele suspirou, sentindo o peso da conversa. Sabia que Melissa estava começando a perder a paciência, mas não podia desistir agora. Nos dias seguintes, Arthur continuou sua investigação, enquanto Gabriel trazia informações adicionais de forma lenta e calculada. Ele encontrou antigos colegas de trabalho de Camila, mas ninguém parecia saber muito sobre ela. Apenas uma coisa era consistente. Todos mencionavam que Camila era uma pessoa reservada, mas trabalhadora. Ninguém sabia o motivo de sua partida repentina, e alguns sequer se lembravam dela claramente. Enquanto isso, Melissa, cada vez mais desconfiada, começou a agir por conta própria. Ela fez uma visita ao escritório de Gabriel, exigindo que ele lhe contasse tudo o que sabia. Eu sei que você está ajudando o Arthur com essa história, disse ela, cruzando os braços. Quero saber o que encontrou. Gabriel hesitou, mas sabia que Melissa não desistiria facilmente. Apenas registros antigos, nada que confirme ou negue a história dessa menina. Parece tudo muito vago. Melissa não acreditou, mas percebeu que pressioná-lo mais naquele momento não daria resultado. Decidiu seguir observando Gabriel de perto, esperando por uma oportunidade de descobrir mais. Arthur, por outro lado, estava cada vez mais envolvido. A carta de Camila não saía de sua mente, e ele sabia que precisava encontrar as peças que faltavam. O mistério parecia crescer a cada passo, e ele sentia que algo importante estava prestes a ser revelado. Arthur estacionou o carro em frente à casa de repouso, uma construção simples e acolhedora, rodeada por um pequeno jardim com flores que pareciam bem cuidadas. Clara estava ao seu lado, segurando o colar como sempre fazia, enquanto olhava a entrada do lugar com curiosidade e um pouco de receio. Arthur havia hesitado antes de trazê-la, mas sabia que precisava de respostas, e Dona Estela parecia ser a única pessoa que poderia ajudar a esclarecer as lacunas deixadas pela carta de Camila. Eles entraram no prédio, sendo recebidos por uma funcionária de voz suave e sorriso simpático. Depois de explicar a quem estavam procurando, foram conduzidos por um corredor iluminado, onde o som de passos leves e conversas abafadas se misturava ao toque suave de uma música instrumental tocando ao fundo. Quando chegaram à porta do quarto, a funcionária bateu levemente antes de entrar. Dona Estela estava sentada em uma cadeira perto da janela, com um xale cobrindo os ombros e um livro aberto em seu colo. Seus cabelos brancos eram presos em um coque, e seus olhos, apesar do tempo, ainda pareciam atentos. Quando a funcionária explicou quem estava ali, Estela fechou o livro e olhou para Arthur e Clara com uma mistura de surpresa e curiosidade. Arthur? Ela perguntou, inclinando a cabeça levemente enquanto os avaliava. Não imaginei que você apareceria aqui depois de tanto tempo. Arthur deu um passo à frente, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. Dona Estela, eu preciso da sua ajuda. É sobre Camila. Ao ouvir o nome, Estela pareceu endurecer por um momento, mas logo apontou para as cadeiras próximas, convidando-os a sentar. Eu imaginava que um dia você viria. Camila sempre disse que haveria um momento em que você precisaria de respostas, disse ela, enquanto ajeitava o xale. Arthur sentou-se de frente para ela, com Clara ao seu lado, segurando sua mão. O silêncio no quarto era quase palpável, até que Arthur finalmente falou. A senhora a conheceu bem, não foi? Clara disse que minha mãe... Ele hesitou, ajustando as palavras. Disse que você era amiga dela. Estela assentiu lentamente, um sorriso triste surgindo em seus lábios. Camila foi como uma filha para mim. Conheci sua mãe quando ela era muito jovem. Naquela época eu trabalhava para sua família, Arthur. Eu era governanta na casa de seus pais. Foi assim que Camila entrou na minha vida e, de certa forma, na sua também. Arthur inclinou-se um pouco para frente, interessado. Na minha vida? Mas eu não consigo lembrar dela.
Você não lembra porque não quis lembrar, respondeu Stella, com uma voz firme, mas gentil. Camila trabalhou na empresa do seu pai por um tempo e vocês se conheceram durante aquele período. Foi um encontro breve, mas importante para ela. E então, algo aconteceu. Algo que a obrigou a sair da cidade. Arthur sentiu um nó no estômago. Era como se Stella estivesse chegando perto de uma verdade que ele não sabia se estava preparado para ouvir. O que aconteceu? Ele perguntou, sem conseguir disfarçar a urgência em sua voz. Stella respirou fundo antes de responder. Camila se apaixonou por você, Arthur. Ela era jovem, ingênua e achou que poderia encontrar um lugar na sua vida. Mas havia muita coisa em jogo. Seu pai, naquela época, não permitia que você tivesse nenhum tipo de distração que pudesse comprometer o futuro que ele planejava para você. Quando ele descobriu sobre Camila, fez de tudo para afastá-la. Arthur ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Era difícil imaginar o pai controlando sua vida de forma tão direta, mas fazia sentido. Ele sempre fora um homem rígido, preocupado com a reputação e os negócios acima de tudo. Mas por que ela nunca me contou? Por que eu nunca soube disso? Ele perguntou, a voz carregada de frustração. Stella olhou para Clara por um momento, antes de voltar sua atenção para Arthur. Camila tentou, mas você não quis ouvir. Naquela época, você estava tão imerso no que seu pai queria que ignorou tudo o que ela dizia. Ela tentou deixar uma carta, mas não sei se você chegou a recebê-la. Arthur lembrou-se imediatamente da carta incompleta que encontrara nos arquivos da empresa. Aquela era a tentativa de Camila. Ele sentiu um peso ainda maior no peito ao pensar que, talvez, tivesse contribuído para o sofrimento dela, sem nem perceber. E depois, o que aconteceu com ela? Ele perguntou mais para si mesmo do que para Stella. Depois que ela saiu da cidade e tentou reconstruir a vida, foi quando Clara nasceu. Camila sempre acreditou que você era o pai, mas nunca conseguiu voltar para te dizer. Ela achou que seria impossível, considerando tudo o que havia acontecido. Clara, que estava em silêncio até então, finalmente falou, sua voz suave cortando o ar pesado da sala. Então ele é mesmo meu pai? Minha mãe estava certa? Stella hesitou, parecendo medir suas palavras com cuidado. Camila acreditava que sim, minha querida, mas nunca houve certeza. Ela carregava esse peso sozinha, com medo de que ninguém acreditasse nela. Arthur não sabia como reagir. Parte dele queria recusar tudo aquilo, dizer que era um engano, mas outra parte sentia que havia algo verdadeiro nas palavras de Stella. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Stella continuou. Mas, Arthur, há algo mais que você precisa saber. Nem tudo foi como parece. Camila não deixou a cidade apenas por causa de seu pai. Ela mencionava que havia outra pessoa envolvida. Alguém que fez algo que ela nunca quis contar. Eu acredito que essa pessoa foi quem realmente destruiu o que vocês poderiam ter tido. Arthur estreitou os olhos intrigado. Outra pessoa? Quem? Stella balançou a cabeça, como se estivesse relutante em dizer mais. Não sei o nome, mas lembro de Camila mencionar alguém que trabalhava na empresa. Ela dizia que essa pessoa era perigosa, que sabia demais sobre você e sua família. O ar no quarto parecia mais pesado. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que precisava descobrir quem era essa pessoa, mas antes disso, precisava lidar com o peso da verdade sobre Camila. Stella, por sua vez, olhou para Clara e segurou sua mão com delicadeza. Sua mãe era uma mulher forte, minha querida. Ela fez o melhor que pôde por você. E agora, espero que você encontre as respostas que ela nunca conseguiu. Arthur agradeceu a Stella antes de sair, sentindo que havia muito mais por trás daquela história. No carro, enquanto Clara dormia no banco de trás, ele olhou para o colar mais uma vez. Agora sabia que aquela foto carregava não apenas um pedaço do passado, mas também um mistério que ele precisava desvendar. Arthur chegou ao escritório ainda com a conversa com Dona Stella rondando sua mente. Ele sabia que a história não estava completa, mas as peças começavam a se encaixar de maneira desconfortável. Decidiu revisar os documentos novamente, procurando algo que pudesse confirmar ou negar o que havia descoberto. As acusações contra Camila, mencionadas por Stella, e pelos poucos registros que ele encontrara, pareciam inconsistentes.
Não fazia sentido que ela tivesse desaparecido por conta de um suposto erro financeiro sem deixar vestígios. Alguma coisa estava errada e Arthur sentia que precisava cavar mais fundo. Gabriel entrou na sala sem bater, segurando uma pasta com uma expressão estranhamente neutra. Arthur ergueu o olhar, observando-o com atenção. Encontrei mais algumas informações sobre a saída de Camila, começou Gabriel, colocando a pasta sobre a mesa. Parece que ela foi acusada de manipular relatórios financeiros. Esses documentos mostram que havia discrepâncias nos números sob a supervisão dela. Arthur abriu a pasta e começou a folhear os papéis. Havia gráficos, planilhas e e-mails antigos, mas algo parecia fora do lugar. Os relatórios estavam incompletos e as assinaturas em alguns deles eram inconsistentes. Ele estreitou os olhos, percebendo que as provas pareciam um tanto artificiais. Isso aqui não faz sentido, disse Arthur apontando para os documentos. Essas assinaturas não são dela. E veja isso, Gabriel. Os números não correspondem ao que está descrito nos e-mails anexados. Quem quer que tenha feito isso estava tentando incriminá-la. Gabriel permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo suas próximas palavras com cuidado. Talvez ela tenha sido usada como bode expiatório para encobrir um erro maior. É possível que alguém na época tenha decidido colocar a culpa nela. Arthur olhou para Gabriel, tentando decifrar a expressão no rosto do assistente. Havia algo estranho no tom de voz dele, uma hesitação que o deixava desconfiado. E você tem alguma ideia de quem poderia ter feito isso? Arthur perguntou, mantendo o olhar fixo. Gabriel deu de ombros, evitando contato visual. Não sei, mas posso continuar investigando. Talvez precise de mais tempo para acessar arquivos antigos. Arthur assentiu, mas a sensação de que Gabriel estava escondendo algo não desapareceu. Ele decidiu que precisaria observar o assistente com mais atenção. Enquanto isso, Melissa, que vinha acompanhando a situação de perto sem revelar suas intenções, começou sua própria investigação paralela. A desconfiança em relação a Clara e o desconforto com o comportamento de Arthur a levaram a vasculhar seus arquivos pessoais. Foi então que encontrou algo que mudou completamente o rumo de sua busca. A certidão de nascimento de Clara. O nome listado como pai na certidão não era o de Arthur. Era de outro homem chamado Miguel Ribeiro. Melissa sentiu uma onda de alívio imediato, mas logo esse alívio foi substituído por dúvidas. Se Clara já tinha um pai registrado, por que Camila teria mandado a menina atrás de Arthur? Seria tudo uma manipulação para tirar dinheiro dele? Ou havia algo mais por trás disso? Melissa guardou o documento no bolso e decidiu confrontar Arthur naquela mesma noite. Quando chegou ao apartamento, encontrou Arthur sentado no sofá, perdido em pensamentos enquanto revisava os mesmos documentos que Gabriel havia deixado. "Podemos conversar?" Melissa perguntou sem cerimônias. Arthur levantou os olhos, notando o tom sério em sua voz. "Claro. O que foi?" Ela caminhou até ele e tirou o documento do bolso, colocando-o sobre a mesa. "Encontrei isso nos seus arquivos. Por que você nunca mencionou?" Arthur pegou a certidão e a leu rapidamente. Ele franziu o rosto confuso. "Eu nunca tinha visto isso antes." Melissa cruzou os braços. "Então me explica, Arthur. Por que Camila mandaria Clara atrás de você, dizendo que você é o pai, se ela já tinha registrado outro homem?" Arthur não tinha uma resposta. Ele sabia que Melissa estava certa em questionar aquilo, mas a descoberta apenas levantava mais perguntas. Ele olhou para ela, sentindo que precisava de mais tempo para processar tudo. "Não sei, Melissa, mas vou descobrir. Alguma coisa não bate nessa história, e não vou descansar até entender." Melissa não parecia satisfeita, mas decidiu não pressioná-lo mais por enquanto. Ela sabia que Arthur estava envolvido emocionalmente e que seria difícil convencê-lo de que talvez estivesse sendo enganado. No dia seguinte, Arthur decidiu revisar os arquivos antigos pessoalmente. Voltou ao arquivo morto da empresa, passando horas vasculhando documentos e relatórios da época em que Camila trabalhara ali. Foi então que encontrou um e-mail enviado por Miguel Ribeiro, o homem listado na certidão de nascimento, para o Departamento de Finanças. No e-mail, Miguel mencionava Camila de forma indireta, insinuando que ela sabia mais do que deveria sobre as movimentações recentes. Arthur sentiu um arrepio ao ler aquelas palavras.
Seria possível que Miguel estivesse envolvido nas manipulações financeiras que incriminaram Camila? E se fosse isso, por que o nome dele estava na certidão de Clara? Ele levou o e-mail para Gabriel, querendo ouvir a opinião do assistente. Olha isso. Miguel Ribeiro menciona Camila como alguém que sabia demais. Quem é esse cara? E por que ele aparece na certidão de nascimento da Clara? Gabriel leu o e-mail rapidamente e devolveu a folha para Arthur, mantendo a expressão neutra. Miguel era um contador da empresa na época. Ele saiu logo depois de Camila, aparentemente por motivos pessoais. Talvez eles tenham trabalhado juntos em algum projeto, e isso possa explicar a menção. Arthur não estava convencido. Miguel não parecia ser apenas um colega de trabalho. O tom no e-mail sugeria algo mais profundo, algo que Arthur não conseguia ignorar. Decidido a investigar por conta própria, Arthur conseguiu o endereço antigo de Miguel e foi até lá. O prédio era modesto, localizado em um bairro tranquilo. Quando bateu na porta, foi recebido por uma mulher que se apresentou como esposa de Miguel. "Meu marido não está aqui", disse ela, visivelmente desconfiada. "Ele viajou a trabalho. Por que você está procurando por ele?" Arthur hesitou tentando encontrar as palavras certas. "É sobre Camila. Eles trabalharam juntos no passado e estou tentando entender o que aconteceu." A mulher pareceu surpresa, mas logo sua expressão mudou para algo mais sério. "Camila, faz muito tempo que não ouço esse nome. Miguel raramente fala sobre ela, mas sei que houve algo complicado. Se quiser saber mais, sugiro que volte outro dia, quando ele estiver." Arthur agradeceu e saiu sentindo que estava se aproximando de algo importante. Enquanto voltava para o carro, pensou em Clara e em tudo o que ela representava. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas ele sabia que ainda precisava juntar mais peças antes de entender o quadro completo. Arthur estava sentado em seu escritório, observando Clara desenhar em silêncio. Os traços simples e infantis pareciam expressar um momento de tranquilidade, que contrastava com o turbilhão de pensamentos em sua mente. Ele sentia que, com cada dia que passava, Clara se tornava mais parte de sua vida, ainda que a sombra das dúvidas sobre o passado pairasse sobre eles. Mas enquanto Arthur começava a se aproximar dela, Gabriel parecia cada vez mais distante. Os últimos dias haviam sido intensos. Arthur tinha a impressão de que Gabriel sabia mais do que dizia, e os sinais estavam se tornando difíceis de ignorar. Ele recordou conversas em que o assistente hesitava ao responder e documentos que ele entregava com explicações vagas. Decidido a esclarecer a situação, Arthur começou a investigar o próprio Gabriel, revisando registros internos da empresa e conversando com antigos colegas. Foi em um desses arquivos que Arthur encontrou algo inesperado: a ficha de contratação de Gabriel. O nome de Camila aparecia como referência. Aquilo foi um choque. Ele sabia que Gabriel estava na empresa há anos, mas nunca soubera que sua conexão inicial era através de Camila. Arthur imediatamente chamou Gabriel para uma conversa, tentando esconder a tensão crescente. "Gabriel, preciso entender uma coisa", começou Arthur, mantendo um tom firme. "Você foi contratado por indicação da Camila?" Gabriel hesitou por um momento antes de responder, o que apenas aumentou a desconfiança de Arthur. "Sim, foi por ela. Na época eu precisava de um trabalho, e Camila me deu essa oportunidade. Ela falou com o seu pai e ele decidiu me contratar." Arthur inclinou-se ligeiramente para frente, analisando cada expressão de Gabriel. "E por que nunca mencionou isso? Estamos investigando o passado dela há semanas e você sabia que tinha essa conexão?" "Achei que não fosse relevante", respondeu Gabriel, desviando o olhar. "Isso aconteceu há muito tempo. Achei que meu papel aqui era ajudar a investigar, não falar sobre como entrei na empresa." Arthur não parecia convencido. Ele sabia que Gabriel não estava sendo completamente honesto. "Mas agora parece bem relevante, não acha? Camila desaparece da empresa, você fica. E anos depois essa história toda aparece. Quero saber o que mais você sabe." Gabriel apertou os lábios, como se estivesse considerando o que deveria dizer. Finalmente, respirou fundo e respondeu: "Camila era uma pessoa especial. Ela acreditava nas pessoas, mesmo quando ninguém mais acreditava. Foi assim que ela me ajudou. Eu não sei o que aconteceu com ela depois que saiu da empresa. Só sei que ela estava enfrentando dificuldades e eu fiz o que pude para ajudar na época.
A resposta parecia sincera, mas ainda assim incompleta. Arthur sentia que havia mais por trás da ligação entre Gabriel e Camila. Decidiu deixar a conversa por ali, mas continuou observando o comportamento de Gabriel com mais atenção. Enquanto isso, Melissa, que ainda estava envolvida em sua própria investigação, decidiu confrontar Gabriel diretamente. Encontrou-o no estacionamento da empresa, momentos antes dele entrar no carro. "Gabriel, podemos conversar?", disse ela, cruzando os braços enquanto o encarava. Gabriel parou claramente surpreso, mas manteve a compostura. "Claro, Melissa. Sobre o quê?" "Sobre Camila. E sobre o quanto você parece saber mais do que está dizendo ao Arthur." Gabriel estreitou os olhos desconfiado. "Não sei do que você está falando. Estou apenas ajudando com o que ele pediu." Melissa deu um passo à frente, aproximando-se. "Você não engana ninguém. Eu sei que há algo mais. Você trabalhava com ela. Foi contratado graças a ela. Não me venha com essa de que não sabe de nada. Se está escondendo algo, é melhor falar agora." Gabriel ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Não estou escondendo nada. E se você quer ajudar Arthur, talvez devesse confiar mais nas pessoas ao redor dele." Melissa percebeu que não conseguiria nada ali, mas a troca apenas confirmou suas suspeitas. Gabriel estava envolvido de alguma forma mais profunda do que parecia. Enquanto isso, Arthur decidiu visitar novamente a casa de repouso onde Dona Estela morava. Algo nas palavras dela ainda ecoava em sua mente, especialmente sobre a pessoa perigosa que havia prejudicado Camila. Quando chegou ao quarto de Estela, foi recebido com o mesmo sorriso acolhedor. "Arthur, não esperava vê-lo tão cedo", disse Estela, enquanto ajeitava o xale nos ombros. Arthur sentou-se à frente dela, direto ao ponto. "Preciso saber mais sobre Gabriel. Ele mencionou que foi contratado graças a Camila. Você sabe de algo sobre a relação deles?" Estela ficou pensativa por um momento antes de responder. "Gabriel. Sim, lembro dele. Ele era muito próximo de Camila na época. Quase como um irmão mais novo, mas sempre senti que havia algo mais. Ele parecia obcecado por ela, de uma maneira que me deixava desconfortável." Arthur sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras. "Obcecado? O que quer dizer com isso?" Estela suspirou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Ele a seguia. Sempre parecia saber onde ela estava, o que estava fazendo. Camila nunca mencionou isso diretamente, mas eu via o desconforto dela às vezes. Acho que ela nunca quis acreditar que ele pudesse ser um problema. Arthur saiu da casa de repouso com a mente em ebulição. As palavras de Estela adicionavam mais uma camada ao mistério, e ele sabia que precisava confrontar Gabriel novamente. Quando chegou ao escritório, encontrou o assistente trabalhando, mas a tensão entre eles era palpável. "Gabriel, preciso de uma resposta direta desta vez", disse Arthur, aproximando-se da mesa. "O que realmente aconteceu entre você e Camila?" Gabriel olhou para ele, claramente desconfortável. "Não sei do que você está falando." Arthur bateu com a mão na mesa, perdendo a paciência. "Pare de mentir. Estela me contou que você era obcecado por ela, que a seguia. Quero saber a verdade agora." Gabriel ficou em silêncio por um momento, antes de finalmente falar. "Eu a amava, Arthur. Sempre amei. Mas ela não sentia o mesmo. Ela estava tão focada em você que nem me via. Quando ela deixou a empresa, tentei ajudá-la, mas ela me afastou. E depois ela simplesmente desapareceu." Arthur sentiu um misto de raiva e frustração. Ele não sabia se podia confiar em Gabriel, mas uma coisa era clara. O assistente sabia mais do que estava dizendo. A conexão entre Gabriel e Camila parecia ser uma peça-chave no mistério, mas Arthur ainda precisava descobrir como tudo se encaixava. Arthur sentia o peso do silêncio que preenchia sua casa. Sentado no sofá, ele observava Clara brincando com um jogo de cartas que havia improvisado. A menina tinha um jeito sereno, mas havia algo em seus olhos que o deixava inquieto, uma mistura de esperança e cautela, como se ela ainda não tivesse certeza se podia confiar completamente nele. Desde que Clara aparecera em sua vida, ele não conseguia mais ignorar as lacunas de seu passado. Agora, tudo parecia girar em torno dela e das perguntas sem resposta que sua presença havia trazido. Naquela noite, Arthur fez algo que raramente fazia.
Deixou o trabalho de lado para passar mais tempo com Clara. Ele preparou o jantar, algo simples, e sentou-se à mesa com ela. Enquanto comiam, ele tentou iniciar uma conversa. Clara, como era sua mãe? Perguntou quase sem perceber o quanto sua voz havia suavizado. Clara olhou para ele, parecendo surpresa com a pergunta, mas depois sorriu levemente. Ela era boa comigo. Sempre dizia que a gente ia ficar bem, mesmo quando as coisas eram difíceis. E ela falava muito sobre você. Arthur ficou em silêncio por um momento, sentindo um aperto no peito. Ele queria saber mais, mas tinha medo das respostas que poderiam vir. Decidiu ser honesto. Eu não lembro da sua mãe, Clara. Não sei porquê, mas não consigo. Isso não quer dizer que ela não era importante, só... Minha memória não está clara. Clara assentiu como se entendesse, mas seus olhos demonstravam que a ausência de lembranças também a entristecia. Ela mudou de assunto, falando sobre o colar que usava e o quanto significava para ela. Arthur ouviu atentamente, mas sua mente estava distante, lutando com as dúvidas que não o deixavam em paz. Enquanto isso, Melissa estava em outro canto da casa, observando de longe. A relação de Arthur com Clara parecia crescer, e isso a incomodava profundamente. Ela sabia que havia algo errado naquela história, mas sentia que Arthur estava tão envolvido emocionalmente que não conseguia enxergar claramente. Quando ele subiu com Clara para ajudá-la a se preparar para dormir, Melissa aproveitou o momento para vasculhar os documentos que ele deixara na sala. Ela encontrou anotações, registros e até mesmo o e-mail de Miguel Ribeiro que Arthur havia guardado. A menção de Camila no texto parecia confirmar suas suspeitas. Clara não era filha de Arthur. Melissa sabia que precisava confrontá-lo, mas tinha medo de afastá-lo ainda mais. Decidiu esperar até o momento certo. Na manhã seguinte, Arthur sentiu uma leve tensão no ar quando Melissa entrou na cozinha. Ela o observava como se estivesse prestes a dizer algo, mas hesitava. Ele decidiu quebrar o silêncio. Melissa, precisamos conversar? Ela ergueu os olhos, parecendo surpresa com a pergunta direta. Precisamos, sim. Arthur, eu não quero ser a pessoa que parece sempre contra você, mas... Você está se deixando levar por essa história. Você tem certeza de que Clara é sua filha? De que Camila realmente não está manipulando tudo isso, mesmo depois de... Arthur a interrompeu, levantando a mão levemente. Eu não sei, Melissa. É isso que estou tentando descobrir. Mas até lá não posso simplesmente ignorar Clara. Ela não tem mais ninguém. Melissa balançou a cabeça, frustrada. Mas você já viu a certidão de nascimento dela. O nome do pai é Miguel Ribeiro, não o seu. Por que isso não é suficiente para você? Arthur suspirou, sentindo o peso das palavras dela. Porque mesmo com isso, algo não faz sentido. Camila poderia ter mentido, sim. Ou talvez Miguel seja uma peça no meio dessa confusão maior. Eu preciso de mais respostas antes de tomar qualquer decisão. Melissa não respondeu de imediato. Ela sabia que nada do que dissesse mudaria a determinação de Arthur, mas o desconforto entre eles estava crescendo. Decidiu deixar a conversa ali, mas a distância emocional entre os dois parecia irreversível. Enquanto isso, Arthur continuava tentando entender o que Clara significava para ele. Passar tempo com a menina trouxe lembranças que ele não sabia que tinha. Pequenos detalhes, como a forma como ela sorria ou o jeito que brincava, despertavam algo familiar em seu coração, mesmo que ele não pudesse explicar. Uma tarde, enquanto caminhavam no parque, Clara perguntou algo que o pegou de surpresa. Por que você acha que minha mãe nunca voltou para falar com você? Arthur parou pensando na pergunta. Ele se abaixou para ficar na altura dela antes de responder. Eu não sei, Clara. Talvez ela achasse que eu não ia ouvir. Ou talvez ela estivesse tentando te proteger de alguma coisa. Clara o observou pensativa. Mas agora você está ouvindo, não está? Arthur sorriu levemente e assentiu. Estou, sim. E vou continuar até entender tudo isso. A resposta parecia satisfazê-la, mas Arthur sabia que suas próprias perguntas estavam longe de serem respondidas. Naquela noite, depois que Clara foi para a cama, Arthur revisitou os documentos que Gabriel havia entregue. Algo no comportamento de seu assistente continuava incomodando-o. Decidiu chamar Gabriel para uma conversa no dia seguinte, mas não revelou todos os seus planos. Quando Gabriel chegou, Arthur foi direto ao ponto.
Preciso que você me ajude com algo. Quero saber mais sobre Miguel Ribeiro. Quem ele era, qual era a relação dele com Camila e por que o nome dele está na certidão de nascimento de Clara. Gabriel assentiu, mas parecia desconfortável. Vou fazer o que puder, senhor, mas não sei se vou conseguir encontrar muito sobre ele. Faz muitos anos. Arthur observou a reação de Gabriel com cuidado. O nervosismo dele parecia cada vez mais evidente, e isso apenas aumentava a desconfiança de Arthur. Ele sabia que precisava manter Gabriel por perto, mas sentia que estava se aproximando de uma verdade que mudaria tudo. Nos dias seguintes, Arthur percebeu que Melissa estava se afastando ainda mais. Ela passava menos tempo em casa, e as conversas entre eles se tornavam cada vez mais curtas e tensas. Ele sabia que a relação estava em crise, mas não conseguia desviar sua atenção de Clara e do mistério que os cercava. Enquanto isso, Clara parecia mais à vontade com Arthur, mas ainda carregava a dor da ausência da mãe. Uma noite, enquanto ele a colocava para dormir, ela olhou para ele com um misto de tristeza e esperança. Você vai me deixar, como minha mãe deixou? Arthur sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras. Ele segurou a mão dela com firmeza e respondeu: Não, Clara. Eu prometo que vou estar aqui para você. A promessa era simples, mas carregava um peso enorme. Arthur sabia que, independentemente do que descobrisse sobre o passado, Clara já havia se tornado parte de sua vida de um jeito que ele não poderia desfazer. O mistério continuava, mas sua responsabilidade por ela era inegável. Arthur estava no escritório, mergulhado nos documentos antigos que Gabriel havia trazido. A atmosfera estava carregada de tensão, e ele sentia que estava chegando mais perto de respostas que poderiam mudar tudo. Entre as pilhas de papéis, encontrou uma série de registros relacionados à empresa de sua família, mas o que realmente chamou sua atenção foi uma carta escrita pelo próprio pai. A caligrafia era familiar, mas as palavras carregavam um tom que ele não esperava. Na carta, o pai de Arthur mencionava Camila de maneira vaga, mas havia uma frase que destacava: certifique-se de que ela entenda que não há lugar para distrações neste momento crucial. Arthur releu a frase várias vezes, tentando compreender o que significava. Não era um pedido, mas uma ordem direta e fria. Ele sabia que seu pai sempre fora rígido, mas não imaginava que tivesse interferido tão diretamente em sua vida pessoal. Enquanto lia, o som de passos no corredor chamou sua atenção. Era Melissa que entrou na sala com a expressão preocupada. Você está obcecado por isso, Arthur, disse ela, cruzando os braços. Está passando noites em claro, se afastando de tudo e todos. O que exatamente você espera encontrar? Arthur não tirou os olhos dos documentos, mas sua voz carregava um tom firme. A verdade. Preciso entender o que aconteceu, Melissa. Parece que meu pai esteve mais envolvido nisso do que eu imaginava. Ela se aproximou, pegando um dos papéis que ele havia espalhado pela mesa. Você acha que ele teve alguma coisa a ver com Camila? Arthur suspirou, levantando-se da cadeira. Não sei, mas tudo aponta para isso. Essa carta, ele claramente estava tentando afastá-la de mim, e pelo que Stella disse, ele conseguiu. Só não sei até onde isso foi. Melissa balançou a cabeça, visivelmente frustrada. E isso importa agora? Ele está morto, Arthur. Não há como confrontá-lo ou mudar o que aconteceu. Talvez você devesse focar no presente, no que está aqui agora. Arthur a encarou, a tensão entre eles crescendo. O que está aqui agora é Clara. Uma menina que foi trazida até mim com uma história cheia de buracos. Eu não posso simplesmente ignorar isso, Melissa. Ela bufou, soltando o papel de volta na mesa antes de sair sem dizer mais nada. Arthur observou a porta se fechar, sentindo a distância entre eles aumentar ainda mais. Mas naquele momento, sua mente estava completamente focada no mistério que cercava Camila. Mais tarde, naquele dia, Arthur decidiu visitar Dona Stella novamente. Ele precisava confirmar suas suspeitas sobre o envolvimento de seu pai. Quando chegou à casa de repouso, encontrou a senhora sentada na mesma cadeira próxima à janela, mas desta vez, ela parecia estar esperando por ele. Arthur, disse ela, com um leve sorriso, sabia que você voltaria. Ele sentou-se à frente dela, colocando os documentos sobre a mesa entre eles. Dona Stella,
Preciso que a senhora me ajude a entender isso. Meu pai... Ele sabia sobre Camila, não sabia? Ele tentou interferir no que tínhamos? Stella suspirou profundamente, ajeitando o chale nos ombros antes de responder. Sim, Arthur, seu pai sabia. Ele sabia desde o início. Camila era diferente, e isso o incomodava. Ele tinha planos para você, grandes planos, e achava que qualquer ligação emocional poderia atrapalhar. Quando percebeu que vocês estavam se aproximando, fez questão de afastá-la. Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta. Parte dele já esperava essa resposta, mas ouvir a confirmação era algo completamente diferente. E o que ele fez exatamente? Como ele conseguiu afastá-la? Stella olhou para ele com um misto de tristeza e compaixão. Ele fez parecer que ela havia cometido um erro. Manipulou documentos, usou pessoas dentro da empresa para incriminá-la. Foi cruel, Arthur, mas ele acreditava que estava protegendo você. Arthur ficou em silêncio, encarando os papéis à sua frente. A revelação o abalava profundamente. Ele sabia que seu pai era rígido, mas nunca imaginou que pudesse ter ido tão longe. E Gabriel, ele estava envolvido nisso? Perguntou, tentando juntar mais peças. Stella hesitou por um momento antes de responder. Não sei até que ponto ele estava ciente de tudo, mas Gabriel sempre esteve próximo de Camila. Ele a admirava, isso era evidente. Mas nunca confiei completamente nele. Sempre achei que havia algo estranho na forma como ele a tratava. Arthur assentiu, agradecendo a honestidade de Stella. Quando voltou para casa, sentia-se dividido entre a raiva pelo que seu pai havia feito e a culpa por não ter percebido antes. Ele sabia que precisava confrontar Gabriel novamente, mas decidiu esperar o momento certo. Enquanto isso, Clara o esperava na sala desenhando algo em um caderno. Quando Arthur se aproximou, ela olhou para ele com um sorriso tímido. Você parece triste, disse ela, com a simplicidade de uma criança. Arthur sentou-se ao lado dela, passando a mão pelos cabelos bagunçados da menina. Estou só pensando em coisas do passado, Clara, mas nada com que você precise se preocupar. Ela olhou para ele por um momento, antes de voltar ao desenho. Apesar das dúvidas e do peso das revelações, Arthur sentiu uma sensação de calma ao estar com ela. Era como se, de alguma forma, Clara fosse o centro de tudo, o motivo pelo qual ele precisava continuar investigando. Nos dias seguintes, Arthur começou a revisar os registros financeiros da empresa, tentando encontrar evidências do que Stella havia mencionado. Foi então que encontrou uma série de transações incomuns feitas na época em que Camila foi acusada. Todas elas estavam ligadas a um departamento que, coincidentemente, Gabriel supervisionava na época. Ele decidiu confrontar Gabriel diretamente. Chamou-o para uma reunião em sua sala, e assim que o assistente entrou, Arthur fechou a porta. Preciso que você me explique algo, Gabriel. Começou ele jogando os documentos sobre a mesa. Essas transações foram feitas sob sua supervisão na época em que Camila foi acusada. O que você sabe sobre isso? Gabriel olhou para os papéis, visivelmente desconfortável. Eu não sei. Isso foi há muito tempo, Arthur. Talvez tenha sido algum erro. Arthur balançou a cabeça irritado. Não minta para mim. Você sabia o que estava acontecendo, não sabia? Você estava envolvido de alguma forma. Gabriel ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu só fiz o que seu pai pediu. Ele queria garantir que Camila fosse afastada e eu obedeci. Arthur sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele se levantou, encarando Gabriel com uma intensidade que o fez recuar. Você destruiu a vida dela por causa do meu pai e agora está aqui, fingindo me ajudar enquanto esconde a verdade? Gabriel não respondeu. Sua expressão dizia tudo. Arthur sentiu o peso da traição, mas sabia que ainda precisava dele para descobrir o que mais havia sido escondido. Quando Gabriel saiu, Arthur voltou a se sentar, sentindo o cansaço emocional de todas as revelações. Ele sabia que as respostas estavam mais próximas, mas ainda havia muito a desvendar. E no centro de tudo, Clara continuava sendo o elo que o conectava ao passado e ao futuro que ele tentava reconstruir. Arthur chegou em casa naquela noite exausto. As revelações sobre seu pai e o envolvimento de Gabriel em tudo o que havia acontecido com Camila ainda ecoavam em sua mente. Ele sentia que estava se aproximando da verdade, mas cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Clara estava sentada no sofá,
com um livro aberto no colo, e ao vê-lo entrar deu um sorriso acolhedor. Aquilo, por um breve momento, trouxe um pouco de calma ao turbilhão que ele sentia. "Oi, Arthur", disse ela, com um tom gentil. "Você demorou hoje." "Foi um dia complicado, Clara, mas estou aqui agora", respondeu ele, tentando soar menos cansado do que estava. Clara apenas assentiu e voltou ao livro, enquanto Arthur seguia para a cozinha. Foi quando viu Melissa parada perto da bancada, com um copo de vinho na mão, e uma expressão que misturava impaciência e algo que ele não conseguia decifrar. "Precisamos conversar, Arthur", começou ela, sem rodeios. Ele suspirou, já esperando mais uma discussão sobre Clara ou sobre as investigações que ele vinha conduzindo. "Sobre o que, Melissa?", perguntou com o tom mais calmo que conseguiu. Ela colocou o copo na bancada e cruzou os braços. "Sobre Clara, e sobre como isso está afetando nossa vida. Eu já disse que essa história não faz sentido. Aquela menina está manipulando você, Arthur, e você não vê." Arthur sentiu o estômago revirar. Ele sabia que Melissa estava desconfortável com Clara desde o início, mas as palavras dela agora soavam mais como um ataque direto. "Melissa, ela é uma criança. Não é justo falar assim dela", rebateu ele, tentando manter a calma. "Não seja ingênuo, Arthur. Essa história de ela ser sua filha, com base em quê? Uma foto antiga, uma carta incompleta, e a certidão de nascimento que menciona outro homem? Isso tudo está errado, e você está caindo nessa porque quer encontrar algum sentido para um passado que já deveria ter deixado para trás." Arthur ficou em silêncio por um momento, encarando Melissa. Ele sabia que havia lacunas na história de Clara, mas também sabia que não era algo que ela tivesse inventado. Antes que pudesse responder, Melissa continuou. "Você não percebe que ela está te usando e que essa situação está nos afastando? Você nem ao menos confia mais em mim." "Isso não é verdade", disse ele com firmeza. "Eu confio em você, Melissa, mas sinto que você nunca realmente tentou entender o que está acontecendo aqui. Clara não tem ninguém. Se eu posso ajudá-la, por que não faria isso?" Melissa soltou uma risada seca e deu um passo em direção a ele. "Porque isso está destruindo tudo o que construímos. Você não percebe? Ela apareceu do nada e agora você está tão obcecado por ela que esqueceu de mim, da nossa vida." Arthur sentiu uma onda de raiva crescendo dentro de si. Ele sempre soube que Melissa era prática e às vezes dura em suas opiniões. Mas isso era diferente. Era como se ela estivesse deliberadamente tentando criar uma divisão entre ele e Clara. "Isso não é sobre mim ou você, Melissa. É sobre o que é certo. Se eu abandonar Clara agora, não sou melhor do que qualquer outra pessoa que a deixou para trás." Melissa balançou a cabeça, parecendo incrédula. "Você realmente acha que ela é sua filha, mesmo depois de tudo? Ou está apenas tentando preencher algum vazio que nem sabia que tinha?" Arthur respirou fundo, tentando conter a raiva. Ele sabia que discutir com Melissa não levaria a lugar nenhum, mas as palavras dela o deixavam cada vez mais irritado. Na manhã seguinte, Melissa tomou uma atitude que Arthur jamais esperaria. Eles haviam sido convidados para um evento beneficente, algo que costumava ser parte da rotina do casal. Desta vez, Arthur levou Clara consigo, achando que seria bom para a menina ter algum tipo de distração. Melissa, por outro lado, parecia fria e distante durante o evento. No meio da noite, enquanto todos estavam reunidos no salão principal, Melissa decidiu agir. Pegou o microfone para fazer um discurso improvisado, algo que parecia inofensivo no início, mas à medida que falava, ficou claro que ela tinha outros planos. "Este evento é sobre transparência e confiança, dois valores que todos nós prezamos", começou ela, olhando diretamente para Arthur e Clara. "E é importante lembrar que, às vezes, as pessoas entram em nossas vidas com intenções que nem sempre são claras." Arthur sentiu um arrepio ao ouvir as palavras dela, mas antes que pudesse intervir, Melissa continuou. "Como exemplo, há aqueles que aparecem de repente, com histórias confusas, esperando que acreditemos nelas sem questionar. Mas será que sempre conhecemos a verdade por trás dessas histórias?" O salão ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para Melissa. Arthur percebeu que ela estava falando de Clara e sentiu a raiva crescer dentro de si. Sem pensar duas vezes, ele se levantou e pegou o microfone das mãos dela. "Melissa, isso já foi longe demais.
disse ele com um tom firme. Se você tem algo a dizer, fale diretamente comigo. Não insinue nada sobre Clara. Ela o encarou, claramente surpresa com a reação dele. Você está cego, Arthur. Não vê que está sendo manipulado? Essa menina não é sua responsabilidade. Ela é minha responsabilidade porque ninguém mais está disposto a cuidar dela, rebateu ele. E, sinceramente, se você não consegue entender isso, talvez devesse questionar suas próprias prioridades. O silêncio no salão era quase palpável. Melissa olhou ao redor, percebendo que havia perdido o apoio das pessoas ali presentes. Sem dizer mais nada, saiu do palco e foi embora, deixando Arthur e Clara no centro de todos os olhares. Mais tarde, em casa, Arthur encontrou Melissa na sala, arrumando suas coisas. — O que você está fazendo? Perguntou ele, ainda sentindo a adrenalina da discussão. — Estou indo embora, Arthur. Isso não está funcionando. Você mudou. E eu não vou ficar para ver até onde essa obsessão vai te levar. Arthur a observou em silêncio por um momento, antes de responder. Talvez seja o melhor. Eu preciso de pessoas ao meu lado que entendam o que é importante para mim, e você claramente não entende. Melissa não respondeu. Apenas pegou suas coisas e saiu, deixando Arthur e Clara sozinhos na casa. Apesar da tensão, Arthur sentiu um estranho alívio. Ele sabia que a relação com Melissa havia se desgastado há muito tempo, e agora ele finalmente podia focar no que realmente importava. Clara e as respostas que ainda estavam por vir. Arthur chegou ao escritório com passos firmes, decidido a encerrar de vez o mistério que Gabriel ajudara a criar. As peças estavam começando a se encaixar, mas ele sabia que a verdade completa ainda estava guardada, e Gabriel parecia ser o único que poderia revelar tudo. Depois do incidente com Melissa, Arthur sentia que não havia mais espaço para mentiras ou meias-verdades. Ele precisava saber até onde o assistente havia ido para manipular a história de Camila. Gabriel estava na sala de reuniões, ajustando papéis e fingindo uma tranquilidade que claramente não sentia. Quando viu Arthur entrar, percebeu que algo estava diferente. A postura rígida do empresário, os olhos determinados, tudo indicava que aquele não era um encontro casual. Gabriel, começou Arthur, sem rodeios. Chegou a hora de você me contar tudo. Sem mentiras, sem omissões. Quero saber exatamente o que você fez. Gabriel engoliu em seco, mas tentou manter a compostura. Não sei do que você está falando, Arthur. Já disse tudo o que sabia sobre Camila. Arthur bateu com a mão na mesa, interrompendo-o. Pare de mentir. Eu sei que você esteve envolvido no que aconteceu com ela. Sei que você manipulou informações, que ajudou meu pai a afastá-la. O que você não contou é por quê. Por que você fez isso? O silêncio na sala era pesado. Gabriel olhou para os papéis à sua frente, como se buscasse uma saída, mas sabia que não poderia evitar por mais tempo. Respirou fundo, tentando reunir coragem para falar. Eu fiz isso porque queria ser notado, Arthur. Começou ele com a voz baixa, mas carregada de ressentimento. Passei anos à sua sombra, sendo o assistente leal, o cara que sempre estava lá quando você precisava. Mas você nunca me viu de verdade. Nunca me deu crédito por nada. Arthur cruzou os braços esperando que ele continuasse. Quando Camila apareceu, eu vi uma oportunidade. Ela era inteligente, determinada, e pela primeira vez parecia que alguém estava prestando atenção em mim. Mas então você apareceu, e como sempre tudo passou a girar em torno de você. Ela não via mais ninguém. Só você. Gabriel apertou as mãos, como se estivesse revivendo aqueles momentos. Eu sabia que não tinha chance, mas não podia suportar vê-la te admirar tanto. Então, quando seu pai começou a planejar como afastá-la, eu vi minha oportunidade. Ajudei a manipular os documentos, a criar a história de que ela era desonesta. Foi fácil. Ninguém questiona quando algo vem de cima. Arthur ficou em silêncio por um momento, digerindo o que acabara de ouvir. Sentia raiva, mas também uma profunda tristeza pelo que Gabriel havia feito, não apenas a Camila, mas a si mesmo. Você destruiu a vida dela por causa do seu ego, disse Arthur, finalmente sua voz cheia de indignação. E nunca pensou no que isso significaria para ela? Ou para mim? Gabriel abaixou a cabeça, evitando o olhar de Arthur. Eu não sabia que ela estava grávida. Se soubesse, talvez tivesse feito as coisas de outra forma. Mas na época,
Tudo o que eu queria era que você sentisse um pouco do que eu sentia todos os dias. Ser ignorado, ser deixado de lado. Arthur sentiu um nó na garganta. Parte dele queria gritar com Gabriel, exigir mais respostas, mas ele sabia que nada traria Camila de volta ou apagaria o que havia sido feito. E depois? Perguntou Arthur, tentando manter a calma. O que você fez depois que ela foi embora? Gabriel levantou os olhos, a culpa evidente em sua expressão. Eu tentei encontrá-la. Algumas vezes, na verdade. Mas ela nunca quis me ver. Eu sabia que ela me culpava, e ela tinha razão. Então eu desisti. Achei que era melhor deixar as coisas como estavam. Arthur deu um passo para trás, sentindo-se sufocado pela revelação. Ele pensou em Clara, na dor que Camila devia ter sentido ao ser traída por pessoas em quem confiava. E agora, a responsabilidade por tudo isso parecia estar sendo colocada sobre seus ombros. Você não só feriu Camila, você destruiu qualquer chance que eu tinha de saber a verdade sobre o que aconteceu com ela, de entender por que ela nunca tentou me procurar. Você roubou isso de nós dois. Gabriel ficou em silêncio, incapaz de responder. Arthur sabia que não adiantava mais insistir. A confissão estava feita, mas o dano era irreversível. Quando voltou para casa naquela noite, Arthur encontrou Clara dormindo no sofá, com o colar em volta do pescoço. Sentou-se ao lado dela, passando a mão levemente em seus cabelos, enquanto a culpa e o pesar pesavam em seu coração. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas talvez ainda pudesse fazer algo para proteger o futuro de Clara. Na manhã seguinte, Arthur reuniu todos os documentos que tinha sobre Camila e começou a organizar as informações. Ele sabia que precisava juntar as peças finais do quebra-cabeça, mesmo que isso significasse revisitar partes de sua vida que ele preferia esquecer. O passado de Camila ainda guardava segredos, e ele estava determinado a encontrá-los. Enquanto isso, Gabriel ficou em seu escritório, remoendo sua confissão. Sabia que havia perdido a confiança de Arthur, mas também sabia que ainda havia verdades que ele não havia revelado. Verdades que poderiam mudar tudo, mas que ele não tinha coragem de dizer. Não ainda. Arthur estava no escritório de Sofia, a advogada que ele contratara para ajudá-lo a esclarecer de uma vez por todas o que havia acontecido com Camila. O lugar era organizado, com pilhas de papéis e arquivos cuidadosamente dispostos em prateleiras. Sofia era eficiente e direta, uma das poucas pessoas em quem Arthur sentia que podia confiar naquele momento. Ela estava sentada à mesa, com uma pasta cheia de documentos que conseguira reunir nas últimas semanas. Eu tenho algumas informações importantes para compartilhar, começou Sofia abrindo a pasta. Passei dias analisando os registros da empresa, cruzando dados, e o que encontrei é revelador. Arthur inclinou-se para a frente, atento a cada palavra. Ele sabia que Sofia não desperdiçava tempo com rodeios. Primeiro, encontrei registros que confirmam que Camila não cometeu nenhum erro financeiro. Os relatórios foram claramente manipulados. Aqui estão os documentos originais, comparados com os que foram usados contra ela. As discrepâncias são gritantes. Arthur pegou os papéis e começou a analisá-los. Os números, as assinaturas, tudo apontava para uma farsa. Sentiu uma mistura de alívio e raiva ao perceber que Camila havia sido vítima de uma mentira deliberada. Então, tudo isso foi obra do meu pai e de Gabriel, disse ele, mais para si mesmo do que para Sofia. Eles a usaram como bode expiatório. Sofia assentiu, observando-o com atenção. Sim, mas há algo mais. Embora seu pai tenha orquestrado grande parte disso, parece que Camila decidiu sair da empresa antes que as acusações ganhassem força. Ela tinha medo, Arthur. Medo do que poderia acontecer com ela se continuasse. Arthur apertou os papéis com força, sentindo a culpa crescer dentro de si. Ele pensou em todas as vezes que poderia ter ajudado Camila, mas não o fez, porque não sabia o que ela estava enfrentando. E sobre Clara? Perguntou ele, olhando diretamente para Sofia. Isso nos dá alguma pista sobre quem é o verdadeiro pai dela? Sofia hesitou por um momento antes de responder. Infelizmente não. Camila nunca registrou o nome do pai verdadeiro em nenhum documento oficial, exceto pela certidão de nascimento, onde Miguel Ribeiro foi listado. Mas há algo intrigante nisso. Arthur franziu a testa, confuso. O que quer dizer?
Sofia pegou outro documento da pasta e o colocou sobre a mesa. Encontrei um e-mail antigo de Camila para Miguel. Ela menciona que ele concordou em assumir a paternidade de Clara por conveniência. Isso indica que ele não era o pai biológico. Ela estava protegendo alguém, Arthur. E eu acredito que esse alguém era você. Arthur sentiu o coração disparar. A possibilidade de ser o pai de Clara sempre esteve presente, mas ouvir aquilo de Sofia fazia parecer mais real. No entanto, ainda havia dúvidas. Se eu sou o pai, por que ela nunca me contou? Perguntou ele, quase em um sussurro. Sofia balançou a cabeça. Talvez ela achasse que você não estava pronto. Ou talvez quisesse proteger você de algo que não sabemos. Mas o fato é que ela deixou isso em segredo. E Miguel assumiu o papel de pai apenas no papel. Arthur ficou em silêncio, processando a informação. Ele sabia que Camila havia enfrentado muito sozinha, mas ainda não entendia por que ela escolhera aquele caminho. Naquela noite de volta para casa, Arthur sentou-se com Clara na sala. A menina estava desenhando, como costumava fazer, mas percebeu que algo estava diferente nele. Você está bem, Arthur? Perguntou ela, com um olhar preocupado. Arthur sorriu levemente, tentando tranquilizá-la. Estou, Clara. Só estive pensando muito sobre sua mãe e tudo o que ela passou. Quero que você saiba que ela foi uma mulher incrível, forte e corajosa. Clara sorriu, mas seus olhos estavam cheios de saudade. Eu sei. Ela sempre fazia o melhor para mim, mesmo quando era difícil. Arthur sentiu o peso das palavras de Clara e decidiu que precisava ser completamente honesto com ela. Clara, você sabe que ainda estou tentando entender tudo isso, mas quero que saiba que, independentemente de qualquer coisa, você é muito importante para mim. E vou estar aqui para você, sempre. Clara assentiu, e os dois continuaram conversando sobre memórias de Camila. Apesar das perguntas que ainda pairavam no ar, Arthur sentia que estava construindo algo sólido com Clara, algo que nem o passado poderia destruir. Nos dias seguintes, Arthur continuou a buscar mais respostas. Ele visitou antigos colegas de Camila, leu cartas e documentos, mas uma coisa permanecia constante. Camila havia protegido Clara de tudo e de todos. Era como se ela soubesse que sua ausência seria inevitável e tivesse deixado pistas suficientes para que Clara encontrasse um lar seguro. Gabriel, por outro lado, parecia estar lidando com o peso de sua confissão. Ele tentou se redimir oferecendo mais informações a Arthur, mas o empresário mantinha distância. Sabia que Gabriel ainda não havia contado tudo e que confiar nele seria arriscado. Enquanto isso, Sofia encontrou mais um detalhe intrigante. Uma carta nunca enviada que Camila escreveu para Arthur. Na carta, ela dizia que Clara era o maior presente que ela havia recebido, mas que nunca quis colocar Arthur em uma posição difícil. Se você soubesse, talvez tivesse se sentido obrigado a agir, e eu não queria isso. Queria que você seguisse seu caminho, sem se sentir preso ao meu, mas espero que um dia você encontre Clara e veja o que eu vejo nela. Um pedaço de você. Arthur leu a carta várias vezes, cada palavra parecendo carregar um peso que ele mal conseguia suportar. Ele sabia que nunca poderia mudar o que aconteceu com Camila, mas estava determinado a garantir que Clara tivesse o futuro que sua mãe tanto quis para ela. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Arthur sentou-se ao lado dela, observando-a respirar suavemente. Ele percebeu que, embora as respostas completas talvez nunca viessem, ele tinha o que realmente importava bem à sua frente: a chance de começar de novo e honrar o legado de Camila. Arthur estava sentado na sala, revisando os papéis mais uma vez, como se pudesse encontrar algo que tivesse deixado escapar. Clara brincava no chão com um quebra-cabeça, mas de tempos em tempos ela lançava olhares furtivos para ele, como se quisesse dizer algo. Arthur percebeu e baixou os papéis, dando-lhe toda a sua atenção. Alguma coisa errada, Clara? Perguntou gentilmente. Clara hesitou, mordendo levemente o lábio inferior, antes de finalmente responder. Eu estava pensando... Minha mãe tinha um diário. Ela sempre escondia, mas às vezes eu a via escrevendo nele. Ela dizia que era onde guardava os segredos dela. Arthur inclinou-se para a frente, interessado. Um diário? Você sabe onde ele está? Clara balançou a cabeça. Não tenho certeza. Mas lembro que ela sempre colocava as coisas importantes em uma caixa no armário dela. Talvez esteja lá. Arthur sentiu seu coração acelerar.
Um diário poderia conter as respostas que ele vinha buscando há tanto tempo. Ele decidiu que precisavam encontrar essa caixa, e juntos foram até o pequeno quarto de Clara, onde algumas das coisas de Camila ainda estavam guardadas. Clara abriu uma gaveta e retirou uma caixa de madeira simples, mas bem conservada. Dentro havia poucas coisas. Algumas fotos antigas, um colar que ela nunca usava, e no fundo, um pequeno caderno com capa de couro. Clara segurou o caderno por um momento, olhando para ele como se fosse um pedaço tangível de sua mãe. "É esse aqui, Arthur", disse ela, entregando-o com cuidado. Arthur pegou o diário, sentindo o peso emocional do momento. Ele abriu a capa e viu a caligrafia familiar de Camila. As primeiras páginas continham pensamentos simples, reflexões sobre o dia a dia, mas à medida que avançava, o tom das palavras começava a mudar. As entradas se tornavam mais emocionais, mais reveladoras. Clara sentou-se ao lado dele, enquanto ele lia em silêncio. As palavras de Camila descreviam o quanto ela havia amado Arthur, como ele fora sua maior paixão, alguém que a fez acreditar no impossível. Arthur sentiu o peito apertar ao ler as palavras, percebendo o quanto Camila havia guardado para si. "Arthur foi o primeiro homem que me fez sentir viva, mas também o que mais me fez sofrer. Não por culpa dele, mas porque nunca houve espaço para mim em seu mundo. Eu sabia disso desde o começo, mas não conseguia me afastar." Arthur parou por um momento, tentando processar o que lia. Clara o observava atentamente, como se pudesse sentir o impacto que aquelas palavras estavam tendo nele. "O que ela disse?" perguntou Clara, com curiosidade e um toque de medo. Arthur sorriu levemente, colocando a mão no ombro dela. "Ela escreveu sobre como você era importante para ela, sobre como ela queria que você tivesse tudo o que ela não pôde ter." Clara sorriu, mas não parecia completamente convencida. Arthur voltou ao diário, folheando mais algumas páginas. Foi então que encontrou a revelação que mudava tudo. "Eu nunca quis que Clara crescesse sem um pai, mas a verdade é que o homem que deveria estar ao meu lado nos abandonou antes mesmo de ela nascer. Ele me deixou sozinha quando eu mais precisava. Nunca tive coragem de contar isso a ninguém. Preferi deixar que todos acreditassem que Arthur era o pai, porque ele era o único homem que eu amei de verdade." Arthur sentiu um nó na garganta. O diário confirmava que Clara não era sua filha biológica, mas também explicava por que Camila nunca contara isso. Ela não queria expor a rejeição que havia enfrentado. "O que foi, Arthur?" perguntou Clara, percebendo a mudança em sua expressão. Ele fechou o diário com cuidado e colocou a mão sobre a dela. "Clara, há algo que precisamos conversar. Sua mãe escreveu aqui que o pai biológico dela não ficou com ela. Ele a deixou sozinha antes de você nascer." Clara ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ela olhou para o diário como se quisesse abrir e ler ela mesma, mas depois voltou o olhar para Arthur. "Então você não é meu pai?" Arthur respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. "Biologicamente, não. Mas isso não muda o que sinto por você, Clara. Desde o momento em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Eu me importo com você, e isso não vai mudar. Nunca." Clara começou a chorar silenciosamente, mas não de tristeza. Ela abraçou Arthur com força, e ele sentiu que, apesar de tudo, haviam encontrado uma conexão inquebrável. Mais tarde, enquanto Clara dormia, Arthur voltou ao diário, tentando encontrar mais respostas sobre o homem que havia abandonado Camila. Ela nunca mencionava o nome dele, apenas referia-se a ele como alguém que escolheu o caminho fácil. Arthur sentiu uma onda de raiva por aquele homem, mas sabia que nada disso importava agora. Clara era sua responsabilidade, e ele estava determinado a honrar o que Camila havia desejado para ela. Nos dias seguintes, Arthur decidiu que o diário deveria ser guardado como algo precioso para Clara, algo que ela poderia revisitar quando fosse mais velha e estivesse pronta para entender completamente a história de sua mãe. Ele também percebeu que, embora o mistério sobre o pai biológico de Clara permanecesse, isso já não o consumia como antes. O que importava agora era o presente e a nova vida que ele e Clara estavam construindo juntos. Enquanto Arthur fechava o diário e o guardava cuidadosamente, sentiu uma paz que não sentia há meses. Finalmente, ele sabia o suficiente para seguir em frente. Não com todas as respostas, mas com a certeza de que estava fazendo o que era certo,
E, acima de tudo, com Clara ao seu lado, ele sabia que poderiam superar qualquer coisa juntos. Arthur acordou naquela manhã com uma decisão que vinha crescendo em seu coração. O diário de Camila trouxera respostas dolorosas, mas também um propósito claro. Clara precisava de alguém que estivesse ao lado dela, alguém que pudesse oferecer o amor e o cuidado que sua mãe desejava. Apesar de não ser o pai biológico, Arthur sabia que tinha uma escolha a fazer, e ele já havia tomado sua decisão. Ele desceu para a cozinha e encontrou Clara desenhando na mesa. Era um hábito que ela desenvolvera desde que viera morar com ele, e Arthur se surpreendia com a forma como os traços simples dela capturavam algo tão genuíno. Ela olhou para ele e sorriu, como fazia todos os dias. "Bom dia, Arthur", disse Clara, com o tom alegre que sempre iluminava a casa. "Bom dia, Clara. Dormiu bem?" perguntou ele, enquanto pegava uma xícara de café. "Sim, eu sonhei com minha mãe. Ela estava sorrindo e disse que estava feliz." Arthur sentiu um aperto no peito, mas sorriu de volta. "Tenho certeza de que ela está." Ele sentou-se à mesa com Clara, observando-a por um momento antes de começar a falar. "Clara, tem algo que eu quero conversar com você." Ela largou o lápis e olhou para ele com curiosidade. "Sobre o quê?" Arthur respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Eu sei que sua mãe queria o melhor para você. Ela fez tudo o que podia para cuidar de você. E agora que ela não está mais aqui, eu quero garantir que você tenha o que precisa para ser feliz e se sentir segura." Clara o observava atentamente, mas havia uma expressão de incerteza em seu rosto. "O que isso significa?" Arthur segurou a mão dela com delicadeza. "Significa que eu quero que você faça parte da minha família, oficialmente. Quero adotar você, Clara. Quero ser o pai que sua mãe gostaria que você tivesse." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas ela sorriu amplamente. Ela pulou da cadeira e o abraçou com força, deixando as lágrimas escorrerem. "Você quer ser meu pai? De verdade?" Arthur retribuiu o abraço, sentindo um calor preencher seu coração. "Sim, Clara. Quero ser seu pai. Quero estar ao seu lado sempre." Clara chorava de alegria, e naquele momento, Arthur soube que havia tomado a decisão certa. Os dias seguintes foram dedicados a iniciar o processo de adoção. Arthur entrou em contato com Sofia, para que ela cuidasse da parte legal. A advogada, como sempre, foi direta e eficiente. "Não será um processo complicado, Arthur. Clara não tem outro responsável legal, então basta apresentarmos os documentos certos e garantirmos que todas as formalidades sejam cumpridas." Arthur sentiu um alívio ao ouvir aquilo, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Ele passou as semanas seguintes preparando a casa, certificando-se de que Clara tivesse tudo o que precisava, desde um quarto decorado até os pequenos detalhes que ele sabia que fariam diferença para ela. Durante esse tempo, Clara parecia mais feliz do que nunca. Ela e Arthur desenvolveram uma rotina que incluía caminhadas no parque, noites de filmes e até mesmo momentos simples, como cozinhar juntos. Cada dia reforçava a conexão entre eles, e Arthur sentia que estava finalmente encontrando o sentido que faltava em sua vida. Mas nem tudo foi fácil. Durante uma reunião com Sofia, eles discutiram a possibilidade de o pai biológico de Clara aparecer e contestar a adoção. Embora fosse improvável, era algo que Arthur precisava considerar. Se o pai biológico for localizado e decidir exercer seus direitos, o processo pode se complicar, explicou Sofia. Mas dado o que sabemos, é improvável que ele se manifeste. Ele claramente não esteve presente na vida dela até agora. Arthur assentiu, mas as palavras de Sofia deixaram uma sombra de preocupação em sua mente. Ele sabia que faria tudo o que fosse necessário para proteger Clara, mas a ideia de alguém do passado dela aparecer e ameaçar o que estavam construindo era algo que não conseguia ignorar. Certo dia, enquanto Clara estava na escola, Arthur recebeu uma visita inesperada. Era Gabriel, com uma expressão que misturava arrependimento e determinação. Arthur hesitou antes de deixá-lo entrar, mas acabou permitindo, curioso para saber o que ele tinha a dizer. "Arthur, eu sei que sou a última pessoa que você quer ver agora, mas eu precisava vir", começou Gabriel enquanto se sentava no sofá. "Então fale, Gabriel. O que você quer?", perguntou Arthur, cruzando os braços. "Quero ajudar com a adoção de Clara. Sei que fiz coisas terríveis no passado,
Mas essa menina merece uma chance, e você é a melhor pessoa para cuidar dela. Arthur o observou com desconfiança. Por que você quer ajudar agora, depois de tudo o que fez? Gabriel baixou o olhar, parecendo genuinamente arrependido. Porque eu vejo agora o quanto estraguei as coisas. Não posso mudar o que fiz com Camila, mas posso tentar fazer algo certo para Clara. Quero que você saiba que, se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Arthur permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Se você realmente quer ajudar, comece sendo honesto com você mesmo. O que aconteceu com Camila não pode ser desfeito, mas Clara não vai carregar o peso das suas escolhas. Gabriel assentiu, aceitando as palavras de Arthur. Ele saiu pouco depois, deixando Arthur com sentimentos conflitantes, mas mais determinado do que nunca a seguir em frente com o plano de adoção. Quando o grande dia finalmente chegou, Arthur e Clara foram ao tribunal para oficializar a adoção. Clara estava nervosa, mas seu sorriso não deixava dúvidas de que ela estava feliz. Durante a audiência, Arthur falou sobre sua relação com Clara, sobre o quanto ela havia mudado sua vida e como ele estava comprometido em cuidar dela. Quando o juiz finalmente declarou que Clara era legalmente filha de Arthur, a menina soltou um grito de alegria e correu para abraçá-lo. Arthur sentiu as lágrimas escorrerem enquanto segurava Clara, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, sua vida fazia sentido. Ao saírem do tribunal, Clara olhou para ele com um sorriso brilhante. Agora você é meu pai, de verdade. Arthur sorriu de volta, segurando sua mão. Sempre fui, Clara, e sempre serei. Arthur acordou cedo naquela manhã. A luz suave do sol atravessava as cortinas, iluminando o quarto silencioso. Ele olhou ao redor e sentiu um alívio que não experimentava há meses. Clara estava finalmente em segurança, e o peso do passado começava a se dissipar. Ele se levantou e foi até o quarto dela, encontrando a menina ainda adormecida, abraçada ao pequeno ursinho de pelúcia que ele lhe dera. Por um momento, Arthur ficou parado na porta, observando-a. Clara trouxe uma nova perspectiva à sua vida. O vazio que ele sentia havia sido preenchido de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Ela não era apenas sua responsabilidade, ela era sua família. Ele sorriu levemente e desceu para preparar o café da manhã, um hábito que começava a se tornar comum para eles. Enquanto mexia os ovos na frigideira, ouviu passos leves descendo as escadas. Clara apareceu na cozinha com os cabelos bagunçados e um sorriso sonolento. — Bom dia, Arthur, disse ela bocejando. — Bom dia, dorminhoca. Está com fome? Perguntou ele, colocando um prato na mesa. — Estou. Hoje é um dia especial, não é? Arthur ergueu as sobrancelhas intrigado. — E o que tem de especial hoje? Clara deu de ombros, mas seu sorriso travesso o entregou. — Todos os dias são especiais agora, porque estamos juntos. Arthur riu e bagunçou os cabelos dela carinhosamente. — Você tem razão. Todos os dias são especiais. Enquanto tomavam café, Arthur não pôde deixar de pensar nas mudanças que haviam ocorrido em sua vida. Melissa estava fora do caminho, uma decisão que, embora difícil, era necessária. Ela nunca entenderia o que Clara representava para ele. Quanto a Gabriel, Arthur tinha sido firme em manter distância. Ele sabia que, por mais arrependido que Gabriel pudesse estar, as cicatrizes de suas ações não poderiam ser ignoradas. Mais tarde naquele dia, Arthur levou Clara para o parque. Era uma tarde ensolarada, e o local estava cheio de famílias aproveitando o fim de semana. Clara correu para o balanço, e Arthur a empurrou suavemente, ouvindo as risadas dela ecoarem pelo ar. — Você gosta daqui, Clara? Perguntou ele. Ela assentiu, com um sorriso radiante. — Gosto. É como minha mãe sempre descrevia. Ela dizia que um dia a gente ia vir a um parque assim, e que seria o lugar mais feliz do mundo. Arthur sentiu o peito apertar, mas era um aperto bom, cheio de emoção. — Acho que ela estaria muito feliz agora, disse ele. Clara parou de balançar e olhou para ele, com a expressão séria de quem, mesmo tão jovem, compreendia mais do que aparentava. — Eu também acho. E ela ficaria feliz porque você está cuidando de mim. Arthur não respondeu de imediato. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado dela e segurou suas mãos pequenas. — Eu nunca vou parar de cuidar de você, Clara. Não importa o que aconteça. Ela sorriu e o abraçou, e naquele momento,
Arthur sentiu que todas as decisões difíceis que havia tomado valiam a pena. Nos meses seguintes, a rotina de Arthur e Clara começou a se solidificar. Ele ajustou seu trabalho para poder passar mais tempo com ela, trocando horas no escritório por manhãs na escola e tardes ajudando-a com as tarefas. Ele a matriculou em aulas de desenho, onde Clara floresceu, mostrando um talento que impressionava até os professores. Mas não foi apenas a vida de Clara que mudou. Arthur percebeu que ele também estava se transformando. Antes, sua vida era focada em metas profissionais, prazos e reuniões intermináveis. Agora, cada dia, trazia pequenos momentos de alegria, um desenho que Clara queria mostrar, uma história engraçada que ela contava sobre os amigos da escola ou as noites em que ele lia para ela antes de dormir. Em uma noite tranquila, Clara trouxe um de seus desenhos para ele. Era um retrato simples, mas comovente. Ela e Arthur de mãos dadas, com um sol brilhante no céu. Fiz isso para você, Arthur, porque agora somos uma família. Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas ele não tentou escondê-las. Segurou o desenho com cuidado e olhou para Clara, que o observava com expectativa. É perfeito, Clara. Vou colocar na minha sala para todo mundo ver. Ela riu e o abraçou. E Arthur soube que nunca havia recebido um presente mais valioso. No entanto, o passado ainda deixava sombras. Certa tarde, Gabriel apareceu inesperadamente na casa de Arthur. Ele estava visivelmente desconfortável, mas determinado. Eu sei que você não quer me ver, Arthur, mas precisava vir, disse Gabriel parado na porta. Arthur cruzou os braços, bloqueando a entrada. O que você quer, Gabriel? Vim para pedir desculpas, mais uma vez. Não espero que você me perdoe, mas precisava dizer isso pessoalmente. O que fiz foi imperdoável, mas espero que você saiba que, no fundo, sempre admirei você. Só nunca soube como lidar com isso. Arthur olhou para Gabriel, vendo o peso do arrependimento em suas palavras. Ele sabia que não podia apagar o passado, mas também sabia que guardar rancor não ajudaria em nada. Eu agradeço por vir, Gabriel, mas meu foco agora é Clara. Ela precisa de paz, e eu não posso permitir que o passado atrapalhe isso. Gabriel assentiu, aceitando a resposta. Ele deu um passo para trás com os olhos baixos. Eu entendo. Só espero que você consiga encontrar a felicidade que merece. Quando Gabriel foi embora, Arthur fechou a porta, sentindo que de alguma forma aquele capítulo finalmente havia se encerrado. Arthur e Clara continuaram a construir sua nova vida juntos. Cada dia trazia novos desafios e alegrias, mas a certeza de que estavam no caminho certo era inabalável. Eles aprenderam que a verdadeira família não é definida pelo sangue, mas pelo amor, pelas escolhas que fazemos e pelos laços que construímos. Em uma manhã ensolarada, Arthur e Clara estavam no parque novamente, observando as crianças brincarem. Clara segurou a mão de Arthur e olhou para ele com um sorriso. Você acha que a gente teve sorte de se encontrar? Arthur sorriu de volta, apertando a mão dela. Não foi sorte, Clara. Foi o destino. E eu não mudaria nada. Ela sorriu ainda mais, e juntos começaram a caminhar prontos para enfrentar o futuro, sabendo que, apesar de todos os obstáculos, haviam encontrado um ao outro no momento certo. E isso era tudo o que importava.